Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando nessa terça-feira, dia 8 de julho de 2025. Chegando nessa manhã de terça-feira, desse Rio de Janeiro, frio, agradecendo mais uma vez a você que nos abre espaço. Você que está aí se arrumando para voltar às atividades. Ontem foi feriado aqui no Rio de Janeiro, você que vai trabalhar, você que está indo estudar, enfim, vai dar a sua corrida, tá ligado aí com a gente, colocou aí o seu fone de ouvido e tá ouvindo, um grande abraço, muito bom dia para você. Muito triste essa notícia do Adson, muito dura e injusta com o Vasco, muito injusta. Infelizmente, muitas pessoas, aliás, uma minoria, uma pequena minoria, que não consegue fazer um mínimo de discernimento entre condição física e fatalidade. Adson teve uma lesão séria, uma fratura por estresse ano passado, foi operado, recuperou-se, voltando aos poucos, mas pouco importa. Para essa galera, ele não serve mais, né? A sociedade muitas das vezes descarta as pessoas por um problema físico, pela idade, por tudo. Eu ouço muita gente dizendo, é velho, não serve mais. Tem muita gente que não é velha, tem muita gente que tem muita experiência, e a experiência conta demais. Tem muita gente que pode ter tido um problema, mas que bem se sucedeu. Vocês sabiam, por exemplo, que o Bismarck quebrou a perna quando era jogador de base do Vasco? Sim. E tornou-se o melhor jogador sub-20 do mundo em 89. Foi à seleção brasileira na Copa do Mundo em 90, brilhou imensamente no Vasco e no Japão e teve uma lesão. Quantos jogadores não tiveram problemas físicos, né? E nem por isso eram chamados de vidro. Eu acho que a gente precisa respeitar um pouco mais o ser humano, respeitar um pouco mais a condição de cada um, sem tornar isso um egoísmo vil que eu vejo de muita gente. Adson quebrou a perna num choque, quebrou a perna por uma fatalidade, por uma tristeza, e aqui me solidarizo a um rapaz que não conheço, mas que simpatizo pelo bom futebol que ele jogou ano passado. Para mim foi o principal jogador do Vasco, ali na arrancada que o Vasco deu no meio do ano, sob o comando do Rafael Paiva. É um jogador de muita qualidade, jogador jovem, que vai se recuperar, que vai estar apto, está com a cabeça boa novamente, passando por uma aprovação. Tem o clube dando suporte, tem os companheiros dando suporte, e que ele possa se recuperar o quanto antes, mas a vida precisa seguir. E o Vasco abre uma lacuna fundamental e que precisa ser o quanto antes preenchida. Afinal, não dá para o Vasco voltar ao Campeonato Brasileiro sábado cometendo o mesmo erro das últimas janelas. Ou seja, não ter reforços, não ter jogadores capazes de suprir deficiências. Porque eu cheguei a comentar no jogo do São Paulo que o Vasco fez uma grande atuação contra um São Paulo meio quebrado, sem algumas importantes peças, mas não interessa. Jogou bem e atropelou. E eu disse que o Vasco precisava de pelo menos 16, 17 titulares. E acho que o Vasco hoje não tem 16, 17 titulares. Thiago Mendes está chegando hoje ao Brasil, está chegando hoje para o Vasco. É um volante que eu acho que vai ajudar demais, mais uma vez nessa questão preconceituosa de muita gente, que é um jogador veterano com 33 anos. A gente vê exemplos recorrentes, mas aí eu acho que é um pouco da cultura nossa, de achar, como eu acabei de falar, que um jogador com mais de 30 anos é velho. Bobagem, mas uma bobagem gigantesca. Hoje, com os avanços da medicina, com os suplementos, com os tratamentos, com as máquinas de recuperação, hoje um jogador joga tranquilamente, até 38, 39, 40 anos. A gente vai ver o Fluminense hoje com um zagueiro de 41 e um goleiro de 44. Em alto nível, jogando muito bem. Parece que muitas pessoas não conseguem dar a mão à palmatória de que mudou. Parece que chamar alguém de velho, dizer que alguém é velho, quer dizer que essa pessoa é ruim. E não é. Absolutamente não é. Então eu acho que o Thiago Mendes pode render, espero. É claro que um menino de 21 anos como Sforza veio e não rendeu.
veio da seleção argentina, pintado em ouro, porque botou o Endrick no bolso e deu no que deu. Então, futebol, tudo é uma aposta. Todos os jogadores são uma aposta, mesmo aqueles mais conhecidos. Vocês têm certeza absoluta que o Lionel Messi viesse jogar no Brasil, viria jogando bem? Não, né? Ou vocês acham que, pelo que ele fez a história dele inteira, ele vai se manter? São seres humanos, gente. Jogadores de futebol não são máquinas, não são modelos de um programa criado, um software criado que faz esse jogador ser o mesmo de 20 anos atrás agora. Não é o caso. Cristiano Ronaldo é uma aberração porque sempre se cuidou, sempre foi um atleta, mas também tem as suas limitações. Não corre, não faz mais o que fazia 20 anos atrás, mas pela inteligência, pela experiência, consegue quebrar atalhos. E acho que o Thiago Mendes pode ajudar exatamente por essa experiência que ele teve, de 8 anos jogando fora, campeonatos diferentes, culturas diferentes. Tomara que possa ser abençoado nas questões físicas e que possa jogar. Mas voltando à parte ofensiva, me preocupa muito o Vasco mais uma vez entrar, como disse o próprio Edmar Lopes, com um elenco muito desequilibrado. O Vasco precisa contratar atacantes, a gente está gritando isso desde o início do ano. E o Vasco não fez isso, porque o Garré não é um atacante, o Nuno não é um atacante, são todos meias adaptados a uma ponta, nesse novo modelo do futebol, mas são jogadores que não agridem uma profundidade, são jogadores que não quebram uma linha, apesar do Nuno Moreira ser muito talentoso, jogador de boa intensidade, de bom entrosamento, que fez o Coutinho se potencializar ainda mais no Vasco. Acho que o Garré pode ter isso também, apesar de que concordo com o meu companheiro Jean Faísca, que o Garré é um jogador que tem um problema de intensidade, me parece ser um pouco característico de alguns jogadores argentinos, talvez por esse intervalo de uma mudança tão radical de estrutura do futebol argentino no país, para aqueles que vão para fora, e o Garré saiu muito cedo para o City, acabou voltando para a Argentina e não foi bem, enfim, tem talento, tem qualidade, a gente vê nitidamente, mas é um jogador sem aquele brilho, sem aquela força, sem aquela impulsividade, que, por exemplo, o Almada tem. É um meio argentino, mas que tem essa impulsividade. Então eu acho que a gente continua com esse grave problema, porque a gente vai para a terceira janela sem ter atacantes. E a direção do Vasco precisa entender definitivamente isso. O gasto de dinheiro não é um gasto, é um investimento nessa posição. Porque ano passado nós perdemos Adson e David, perdemos o nosso fio da meada, porque a janela foi pessimamente feita pelo Marcelo Santana, com o aval do diretor técnico Felipe, porque o Marcelo Santana disse isso. Perdemos Adson e David e torcemos os inúteis em termos de rendimento, Maxime Domingues e Jean Davi. Inutilidades em relação a rendimento. E aí veio esse ano e nós contratamos igual, porque Garré é a mesma característica do Maxime Domingues. E o Nuno é a mesma característica do Jean Davi. Só que o Nuno foi um achado. Mostrou valências diferentes. É um jogador que chuta bem de fora da área, tem qualidade, tem talento. Portugal tem dado muitos jogadores bons, muitos jogadores de qualidade. É um país que, infelizmente, perdemos agora o Diogo Jota, que era um talentosíssimo jogador do Liverpool e da seleção portuguesa. Mas temos aí o Vitinha jogando um futebol absurdo, o lateral esquerdo do PSG também, absurdo português, a seleção portuguesa campeão da Nations League, enfim, é uma seleção que chega inclusive para o Mundial do ano que vem como grande favorita, com grandes jogadores, sabe, jogadores de muita qualidade. Então Portugal tem dado bons valores e o Nuno Moreira me parece ser um desses, apesar de ter vindo do Casa Pia, nunca ter tido uma grande oportunidade numa seleção, mas é um jogador que mostrou qualidade. Mas o Vasco não tem atacante, porque teria o Adson voltando, tem o David voltando, problemas que foram ocorridos no ano passado, que se solucionaram, mas infelizmente a gente perde o Adson de novo, porque o David está voltando e pode ser uma solução, mas qual é o David que a gente vai ver? É um jogador que está praticamente um ano parado, está treinando bem, está com bom desenvolvimento, mas jogo é jogo, treino é treino. Para isso foi muito ruim o Vasco não ter jogado sábado contra o Montevideo Wanderers, exatamente por isso, para a gente entender como é que está esse cara. O David vai ter que ser testado durante a batata assando, com o jogo dia 12, jogo dia 15, jogo dia 19, jogo dia 22, jogo dia 27, jogo dia 30, jogo dia 2, jogo dia 5, jogo em casa, jogo fora, vai para Maceió, vai para Porto Alegre, vai para Mirassol, volta para o Rio, vai para Quito. É decisão de Sul-Americana, é decisão de Copa do Brasil e ele vai ter que entrar nessa fogueira, jogar nessa fogueira. E isso é muito ruim.
não há dúvida. Mas, menos mal que ele está bem, está treinando. Muito bem elogiado, muito bem visto, mas é pouco. A gente tem mais uma vez o Pablo Verratti como nossa solução eterna. A gente tem o Ryan, que é um menino, é um jovem, mas muito talentoso, cresceu muito. A gente tem o David e a gente tem o Garré, que pode eventualmente fazer uma função, mas eu não conto muito. E temos o Alex Teixeira, é muito pouco. É um ataque paupérrimo de um time que talvez entre os 20 da primeira divisão não tenha um jogador de quebra-linhas. Lloyd Augusto não está aqui, mas é uma dúvida. É um jogador que, se pintar mercado, eu acho que o Vasco faz negócio. Foi um erro a contratação, uma avaliação completamente equivocada de um jogador que não está aqui, com problema familiar, está cuidando dele. Porém, o Vasco volta a jogar o Campeonato Brasileiro e vai ter, além disso, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil decisivos até o dia 5 de agosto, mais uma vez com um buraco no elenco. É inadmissível que o Vasco mais uma vez não consiga, aos 45 do segundo tempo, ter atacantes lá de campo. E o destino parece maltratar quem não mostra capacidade para resolver os seus problemas. E machuca um dos poucos atacantes que nós temos. Eu acho que a direção do Vasco precisava para ontem resolver isso, porque é uma pena, porque o técnico Fernando Diniz teve tempo para trabalhar e não foi dado a ele nenhum jogador. Thiago Mendes é um volante que está chegando hoje para uma posição importante, porém a posição de jogador de velocidade, quebrador de linha, é um problema crônico no Vasco há anos que a gente não consegue resolver. A gente não consegue resolver. O último ponta que nós tivemos, ponta, até a página 5, foi Emerson Rodrigues. E eu tenho saudade do Emerson Rodrigues. Parece incrível. Pelo menos é um jogador de velocidade, pegava a bola, tentava alguma coisa, apesar de ter limitações, mas fez gols importantes, participou de bons jogos do Vasco. Fez aquele gol bonito contra o Atlético do Paraná, participou daquele gol do Coutinho contra o Flamengo. Fez boas partidas pelo Vasco, jogou bem algumas partidas do ano passado. Mas não ficou, ok. Mas o Vasco não tem ninguém. Tinha o Eric Marcos, que acabou indo embora, que também não seria solução. Mas enfim, a gente continua buscando e não tendo. A gente não tem na base, a gente não consegue formar jogador de velocidade. Temos um menino que é o Juninho, muito baixinho, que precisa ganhar corpo, precisa crescer, muito bom jogador, mas não dá para ser a nossa solução. Então acho que é mais uma vez um sinal de alerta à nova direção executiva, o Admar Lopes. Cadê, Admar, os jogadores? Cadê os reforços? A gente está há 4 dias da volta do Vasco. A gente não vai contratar ninguém para pelo menos apresentar antes do dia 12, que pro jogo do Botafogo eu já relaxei. A gente vai ter que enfrentar a LDU, a gente vai ter que enfrentar o Botafogo, a gente vai ter que provavelmente enfrentar a LDU na volta, com jogadores sem profundidade. E acho isso um risco, principalmente nos jogos de Copa, que a gente precisa de ataque, a gente precisa de força de ataque. Qual é a nossa força de ataque? Qual é a nossa força de ataque? Se não for o Verratti, se não for o Coutinho brilhar, se não for o Nuno brilhar, se não for o Ryan explodir, mas no dia que eles não estiverem bem, a gente vai ter quem para botar o Alex Teixeira? Aí não dá. A gente vai botar quem? Não tem nem opção. A gente vai botar o David 1 ano parado para jogar como opção. Olha, David vai lá e resolve. Eu não vou classificar como falta de competência ainda, mas acho que é um erro crasso ainda não ter resolvido o problema. Não tem grana. Faz-se um planejamento para buscar alguém dentro das suas realidades. Não pode atirar para tudo quanto é lado e não trazer ninguém. Tomara que queime a nossa língua. Amanhã, quinta-feira, o Vasco apresente 2 jogadores de velocidade, um pelo lado esquerdo e outro pelo lado direito, mas bons. Porque hoje até eu colocaria, vamos trazer jogador, mas a gente já tem no elenco, que nem isso tem. Essa é uma coisa até que facilita. Você vai contratar alguém, que você diga assim, mas isso aí a gente tem no elenco. Não, a gente nem tem no elenco, então tem que trazer. Porque é algo novo. O cara vai ser olhado assim quando ele chegar no CT Moacir Barbosa, assim, meu Deus, quem é esse cara? Quem é esse CT? Quem é esse rapaz que corre muito do lado direito ou esse rapaz que corre muito do lado esquerdo? Nós não temos, a gente não conhece esse cara aqui dentro do CT. É um absurdo isso. É inacreditável que o Vasco faça um planejamento de 1 ano e não ache um jogador como esse. E não ache jogadores como esse. O Vasco é o único clube dos 20 da Série A do Campeonato Brasileiro que não tem um jogador de quebra-linha, não tem um jogador de drible, não tem um jogador de profundidade pro último terço, que leve a bola no fundo para fazer um cruzamento. Não tem. E precisa resolver isso agora. Com a lesão do Adson, com as necessidades do elenco,
a gente precisa fazer isso para ontem, porque senão vai ficar complicado para o Vasco nessa sequência. É algo que a direção do Vasco tá com a faca no peito. Precisa resolver isso. Porque é uma necessidade, é uma urgência, é uma carência que o futebol paga preço. Não ter jogadores assim, não há Diniz que dê jeito. Aí não adianta botar a culpa no treinador, se a direção não conseguir colocar jogador na mão dele. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante, com Emerson Rocha, a partir das 10 da noite, das 10 da manhã, e a gente vai estar à noite, às 8h30 da noite, no canal Atenção Vascaínos, com o AV News. A gente tem tabela também no Atenção Vascaínos, aqui vai ter o AV Games, tem o Thiago Mendes chegando hoje, enfim, a gente vai trazer essas e outras informações na sequência. Grande abraço, tchau.